Fala galera, tudo bem? Voltei, professora Jaqueline, para falarmos um pouco mais de propriedades gerais da matéria e transformações químicas. Vamos lá? Agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades físicas da matéria. A primeira delas é a massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. A massa, ela pode ser expressa em quilos ou gramas. E peso é diferente de massa, como as pessoas costumam dizer. Peso é massa vezes a força gravitacional. Então, uma pessoa, ela pode ter um peso no planeta Terra e um peso na Lua, devido à diferença da gravidade. Existe outra propriedade que é o volume. Volume é o espaço que essa massa ocupa. E densidade é a relação entre a massa e o volume. Quanto mais denso, mais pesado, fica mais no fundo. Quanto menos denso, mais leve, mais na superfície. Agora que nós já sabemos que massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, volume é o espaço que ele ocupa e densidade é a relação entre essa massa e esse volume, a gente vai chegar àquela parte que todo mundo teme, o cálculo. Nada difícil. Sem medo, hein, gente? A fórmula é essa. Densidade é igual a massa sobre volume. Vou deixar um exemplo para vocês, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Eu tenho aí a massa de 200 gramas dividido pelo volume de 400 ml. 200 gramas sobre 400 é igual a meio grama por mililitro. Difícil? Ó, deixei até uma imagem para vocês não se assustarem. Olha que bacana. Essa moça não afunda. Por quê? Ela está no Mar Morto, que na verdade é um lago que fica no Oriente Médio. A densidade desse local, dessa água, ela é 10 vezes mais salina, tem mais sal do que os oceanos. E devido a isso, ela não afunda, ninguém consegue afundar nesse local. Eu gostaria que vocês tiverem a curiosidade, deem uma pesquisada para saber o que é o empuxo, tá? Dá uma pesquisadinha, descobre o que é isso. O que é o empuxo? Para descobrir por que ela não afunda. Óbvio que é por conta da densidade, mas existe uma lei aí do empuxo que explica melhor por que essa mulher não afunda, além da densidade. Vamos falar um pouquinho mais de cálculo? Sem medo, hein? Preparados? Vamos lá? Primeiro exercício. Qual a densidade de um corpo com 6 kg de massa e volume de meio litro? Primeiro passo, retirar as informações do problema. Vamos colocar num cantinho. Densidade, não tenho. Massa, 6 kg, volume meio litro. Segundo passo, fórmula. D igual a M sobre V. Terceiro passo, substituir as informações na fórmula. D igual a 6 sobre meio. Quarto passo, aquele que tira o sono da galera, fazer a conta com número decimal. Primeiro passo, gente, igualar as casas. 6,0 dividido por meio. O que eu faço agora, professora? Corta as vírgulas. Cortei. 6. Tem 6 na tabuada do 5? Não. Qual número se aproxima? 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. 1. Tem na tabuada do 5? Não. Vamos baixar esse zero aí do lado? Baixei ele. 10 dividido por 5,
2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, nada. Deu 12, professora. Uhul! 12. 12 o quê? 12 quilos por litro. Densidade tem duas unidades de medida, massa e volume. No caso, como eu sei, professora, está no enunciado, quilo por litro, tá? Densidade é igual a 12 quilos por litro. Segundo exercício, a densidade do ferro é 7,86 gramas por centímetro cúbico. Qual é a massa de 100 centímetros cúbicos de ferro? Primeiro passo, retirar as informações do problema. E o segundo passo, qual era mesmo? Fórmula. E o terceiro passo, substituir na fórmula. 7,86 é igual a massa sobre 100. 100 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 7,86 vezes 100 é igual a M. Fiz a conta aí facílima, 7,86 vezes 100 dá 786 gramas. Professora, como que eu sei que é grama? Está no enunciado, gente. Se fosse quilo, estaria no enunciado. É só ler o enunciado. Todas as informações que nós precisamos para fazer a conta estão no enunciado. Beleza? Essa parte aí, que é mais complicada, a Eliana deixa comigo. Eu tô achando que isso daí é um complô contra mim. Aí os alunos ficam com raiva de mim e acham que só ela é legal. Ó, tô de olho, hein, Eli? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre outras propriedades. Tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Já a inércia é a capacidade que uma matéria tem de permanecer, seja em repouso ou em movimento, quando sobre ela é exercida uma força externa, conforme vocês podem observar no preguinho. Já a divisibilidade, ela é uma propriedade que é a capacidade de uma matéria ser dividida inúmeras vezes e não perder as suas propriedades. A impenetrabilidade, aquela máxima, né, gente? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, como o fofíssimo elefante. E a elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou comprime. Por aqui eu deixo vocês. Muito obrigada. Agora vocês vão falar um pouquinho sobre outras propriedades da matéria. Vão falar um pouquinho de cheiro, gosto, entre outras cocitas mais. Eli, é com você, amiga. Beijos. Fui, gente. Ah, Jaqueline, não reclama porque eu sei que você gosta de matemática, tá bom? Eu também gosto. Deixei de propósito, não fala pra ela não. Brincadeiras à parte. Eu sou a professora Eliana e darei continuidade à nossa aula de Química. Agora iremos falar sobre as propriedades organolépticas. Ai, que nome complicado! Mas, na verdade, essa propriedade são os sentidos, uma parte delas são os sentidos que vocês já viram lá, se eu não me engano, no quarto ou no quinto ano, né? E voltou um pouquinho no sexto ano, dependendo aí da fase que vocês passaram, ok? A gente vai começar pelas cores, né? Então, nós temos as cores aí, é uma das propriedades organolépticas. Nós temos o brilho, e essa propriedade, ela é vista através dos olhos, da visão, né? Então, nós temos essas propriedades organolépticas. Nós temos também sabor. Ai, que delícia! Adoro esse ratatouille. Maravilhoso! O sabor. Facinho essas propriedades, né? O cheiro, o odor.
Às vezes o cheiro é bom também, né? Dependendo aí, nesse caso aí, não. Textura, né? A textura das coisas, às vezes é áspera, às vezes é mais lisa, macia, né? Então, assim, algumas, né? Não estou passando todas, mas essas são algumas das propriedades organolépticas para vocês, né? Então, as cores, né? Tudo através dos olhos, o brilho, né? Tudo através lá da visão, o sabor que a gente sente através da língua, o cheiro, ó, o olfato, a textura, né, que é o toque através da mão, do tato, tá bom? E assim por diante. Olha que facinho essas propriedades organolépticas. Propriedades específicas funcionais, olha quantas propriedades existem aí da matéria. Essas são as funcionais, que é a característica que algumas substâncias apresentam em desempenhar o mesmo papel ou função, ou promover sensações. Toda substância classificada como ácida, ela apresenta sabor azedo quando ingerido e é capaz de sofrer o fenômeno de ionização, produzir íons. Por exemplo, a laranja, o limão, o vinagre, que é o ácido acético, o ácido clorídrico, que é o ácido que fica no nosso estômago, né, para ajudar na digestão, na quebra dos alimentos, o ácido sulfúrico e assim por diante. Depois nós temos as bases. Toda substância classificada como básica promove sensação de adstringência. O nome é meio esquisito, mas é uma sensação assim de secura, de aperto, de meio esquisito na boca, que nem, por exemplo, quando a gente come caju, fica meio esquisita a boca da gente. E é capaz de sofrer um fenômeno chamado de dissociação, que vai também liberar íons em água. Por exemplo, nós temos aí o leite de magnésia, com a fórmula, as frutas, algumas frutinhas aí, principalmente se elas estiverem verdes, né, frutas verdes, o leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésia, e hidróxido de sódio, soda cáustica. Lógico, soda cáustica jamais você vai poder colocar na boca, né? Muito perigoso. E nós temos também os sais, que nada mais é do que o sal. Então, toda substância classificada como salina possui sabor salgado quando ingerida e é capaz de sofrer um fenômeno de dissociação de íons também, para liberar íons em água. Por exemplo, se eu pegar um ácido mais uma base, eles vão reagir, por exemplo, H2O, vai reagir lá, vai dissociar, certo? É mais ou menos isso. Continuando, né, com as propriedades específicas funcionais, agora a gente vai falar dos óxidos, né? Os óxidos normalmente são compostos binários. Todos os óxidos possuem oxigênio, já tá falando, né? Óxido, oxigênio. Por exemplo, CO2, né, que é o dióxido de carbono. O CaO, né, que é o óxido de cálcio. O cal virgem. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Também tem o trióxido de enxofre e o dióxido de enxofre, que esses aí, o dióxido e o trióxido de enxofre, vão causar a chuva ácida, a famosa chuva ácida, tá bom? Nós temos também os hidrocarbonetos. Eu adoro hidrocarbonetos. Eles são muito engraçados. Os hidrocarbonetos são os gases, né? O metano, propano, butano, o pum. Então, esses são hidrocarbonetos. Funções orgânicas, todos são feitos de carbono e hidrogênio, todos eles, ó, a cadeia carbônica aí, nesse primeiro desenho, quando eu falo de hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos são apolar, ou seja, não se mistura com água, tá bom? Apolar, não se mistura com água. Por exemplo, esses que tem aí. Então, por exemplo, metano, que vem do lixo, né? O butano, propano, outros gases aí, tá bom?
Agora é com você. Realize as atividades do blog, assistam esse vídeo, assistam o próximo vídeo. Gente, vocês não têm noção, tá? Bárbaro o próximo vídeo. Realizem as atividades 55 e 56 e tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.